Oi, gente, bom dia. Ao longo da semana, a gente vem trabalhando com várias coisas para mostrar para vocês que, em vez de olhar para a língua portuguesa com a noção de erro, certo ou errado, a gente vai olhar com a noção de riqueza cultural, que é diferente. Vai olhar para outros idiomas não como ameaças ao português, mas como uma coisa que enriquece a nós também. Vai olhar para pessoas que falam com uma pronúncia diferente como uma coisa que enriquece a língua portuguesa e não como algo que estaria afetando uma língua pura que nunca existiu e que nunca existe. Eu pedi para que vocês assistissem o vídeo da Chimamanda porque ela fala do perigo de histórias únicas e a gente tem que tomar cuidado quando a gente conta a história de alguma pessoa. Dizer que uma pessoa é falsa, se uma terceira pessoa não conhece essa pessoa, ela só vai saber dessa história. Ela só vai saber que essa pessoa é falsa. E ninguém é somente falso, ninguém é somente maldoso. Um exemplo um pouco mais concreto, eu estou dizendo para vocês que isso é azul e vocês vão teimar comigo, a menos que sejam daltônicos. É verde? Eu estou falando para vocês, é azul. E vocês vão teimar comigo, é verde. Mas olha o que eu estava vendo. É verde mesmo. E no fundo nós dois estávamos errados, porque esse cubo tem várias faces, não tem só duas. A que eu estava vendo e nem a que vocês estavam vendo. A gente precisa pegar e olhar para as coisas de um modo geral, não de um modo limitado. Imagina um leque, abram ele. A atividade da semana é o leque fechado. Eu preciso abrir para mostrar muitas coisas para vocês. Nós estamos trabalhando com narração, tipo textual narrativo e com variedade linguística. Com variação e mudança linguística. Quando eu falo para vocês, não cometam preconceito linguístico com a forma de falar nós vai, porque falantes falam isso, é porque é um dos moldes do sistema da língua portuguesa, é uma das possibilidades, está aqui dentro. Tá? Uma outra coisa, por falar em narração, aqui que me chama muita atenção é uma jogada do cinema de hoje em dia de pegar narrativas, é o tipo textual que a gente está vendo, e mostrar um outro lado delas. E não só parar de mostrar aquele lado que a gente já estava aquele negócio cheio de ver, que era a donzelinha que precisa ser protegida por alguém, por um homem, ou que precisa de um príncipe para casar. Moana, ela desobedece o próprio pai, sai sozinha no mar. A Frozen, a Elsa, é completamente sozinha, isolada, sente a falta da mãe até hoje. Mas ela não depende de um caçador para salvá-la de um lobo mau, ela não depende de um caçador, ela não depende de um príncipe para ser feliz para sempre. Ela morre tentando ser feliz para sempre. Na verdade, o espírito dela se torna feliz. Nessa questão de mostrar o outro lado, ou os outros lados, eu passei a semana toda mostrando para vocês vídeos sobre todos os lados da riqueza cultural do Brasil. Que o Brasil não fala só português, que a gente tem línguas de imigrantes aqui, que os falares regionais devem ser respeitados, que existe uma necessidade de adequação das variedades linguísticas a quando você está falando, para quem você está falando e com qual intuito. Mas a gente não pode simplesmente falar que uma pessoa que diz a gente vamos no mercado é ignorante, porque aqui eu estou fazendo isso aqui para ela. Ela é burra, ela é ignorante, não é não. Ela é todo esse resto que você está deixando de ver. Por falar nisso, vocês conhecem a história tradicional, já que estamos em narrativa, da bruxa que fez a Bela Adormecida literalmente dormir e passar grande tempo da vida dela dormindo, até que um beijo de amor verdadeiro a acordasse. Nas histórias tradicionais, esse beijo é de um homem. O filme Malévola traz um outro lado disso, porque na verdade quem dá esse beijo é a própria Malévola. Porque é ela que tem as asas cortadas e na verdade ela era uma fada. O filme mostra todo um outro lado dela. Quem criou essa história única e preconceituosa acerca da Malévola que nós conhecemos hoje, segundo o que narra, tipo narrativo, o filme, foi a Rainha Branca. Porque ela queria o poder. E ela sabia que a Malévola era poderosa. Então o que ela fez? Ela fez o rei cortar as asas da Malévola. E aí assim a Malévola ficou com raiva, amaldiçoou a menina. Mas a Bela Adormecida, ela foi criada por fadas, mas as fadas eram incompetentes. Então no fundo, quem criou a Bela Adormecida foi a própria Malévola quando ela era pequena. Ela pôs a maldição que aos 16 anos ela furaria o dedo numa roca e adormeceria para sempre. Que ninguém poderia tirar essa maldição, nem ela.
Mas enquanto isso não acontecia, ela ficava xingando a menina de praga, mas ficava olhando o que estava acontecendo com a menina. E as fadas sempre não estavam nem aí, a menina quase caía do penhasco. E quem tinha que realmente ajudar e criar a Bela Adormecida, segundo o filme, é a Malévola. Olha o outro lado da história, o verdadeiro, que não apareceu nas histórias tradicionais, porque segundo o filme, a história única que estava aqui, que a gente conhece da bruxa malvada que tentou matar ela, na verdade é só um lado de uma coisa que é muito mais complexa, porque ela teve a asa cortada, ela foi enganada por um rei que só queria poder, e o próprio rei não estava nem aí para a própria filha. Tanto que quem cria ela é a Malévola, e o beijo do amor verdadeiro é o da Malévola, que é a mãe dela. No filme 2, tem uma passagem na qual fica muito mais clara essa relação do perigo da gente ter histórias únicas e de contar outras histórias. Então, lembrem disso para a vida de vocês. Cuidado, não chamem as pessoas pela forma como elas falam disso ou daquilo. Lembrem-se que a gente tem variação linguística, embora situações formais, como vestibulares, peçam uma norma considerada padrão, existem outras variedades do português, tá? Mas falando nessa questão de problemas de histórias únicas e pontos de vista em narrativas, em histórias sendo contadas, narradas, eu vou passar um trecho final da Malévola para vocês verem a diferença entre o monstro que foi criado pela Rainha Branca e o que na verdade a Malévola se mostrou também criando a Bela Adormecida. Esse aqui é o monstro criado pela Rainha Branca que a gente conhece das histórias tradicionais. Enfim se cumpre a profecia. Vocês são mais previsíveis que os humanos. Prestem atenção no outro lado, que agora a própria Bela Adormecida vai mostrar. Na história que essa rainha malvada não contou, sobre a Malévola. Ou quase. Para! Sei que duvidei de você, mas isso é um erro. Existe outro jeito. Eu sei quem você é. Eu conheço você. Não conhece. Eu conheço. É minha mãezinha. Prestem atenção em como a Bela Adormecida tinha razão, porque a Malévola vê que a rainha vai atirar uma flecha na Bela Adormecida. O que ela faz? Ela vira, para que ela morra no lugar da filha. Essa história ninguém conta, né? A gente precisa ver o outro lado. A gente precisou de um filme para que o outro lado fosse narrado. O segredo para ser um grande líder, Aurora, é a capacidade de causar medo em seus súditos e usar esse medo, Majestade, nos seus inimigos. Então, eu espalhei a história da bruxa cruel. Essa foi a história única. E esse é o problema. Às vezes a história que você conta é a única que uma pessoa tem. Imagina se espalhassem para uma criança que mora no Polo Norte que os brasileiros são comem pessoas, que os brasileiros são simplesmente agressivos. Eles iam acreditar que nós somos somente isso. Tá aí o problema. Nós não somos nem isso. E somente isso é muito pequeno. É essa a questão. E da maldição que ela lançou. Não importa nem um pouco quem acordou a Bela Adormecida.
O povo ficou com medo. E a história virou uma lenda. O problema é esse. Tomem cuidado com aquilo que vocês falam de outras pessoas ou de outros povos. A gente tem que tomar esse cuidado também quando a gente fala de povos indígenas. Primeiro porque eles foram neutralizados todos num povo só, como se existisse um índio brasileiro. E não é isso que existe, existem vários. E eles são tão diferentes entre si quanto a gente e os japoneses, por exemplo. Nem melhores nem piores, só diferentes. Isso é importante frisar. E vejam a diferença das narrativas. Retomando tudo então, a gente viu variação e mudança linguística, que as línguas variam e podem mudar ao longo do tempo e acabam mudando porque as sociedades mudam. Nós vimos que a gente não pode focalizar só nos preconceitos e evitar os preconceitos linguísticos, chamar pessoas de burras ou incompetentes pela forma como elas falam, por ser mais distante da norma considerada padrão, é um preconceito porque atenta contra a cultura dela. Isso é problemático. E agora falando especificamente de tipos textuais, porque nós estudamos isso também, a diferença entre gênero e tipo, a narrativa, cuidado com as narrativas que vocês contam. Tem inclusive um texto de ele é um pseudo estudioso de tribos indígenas. Ele conta o seguinte, ele descreve um povo chamado Nasirema como um povo místico, que gosta de dor, que tem nojo pela cavidade oral das pessoas, e aí as pessoas se submeteriam a rituais de purificação com demônios e com uma coisa completamente nojenta. Elas enfiariam uma haste com sardas de porco para se purificar. As mulheres nos rituais no lunares colocariam a cabeça em fornos. Sabe o que é interessante? Nasirema de trás para frente significa América. Somos todos nós, porque a América é um continente. As mulheres com a cabeça no forno nada mais são do que as mulheres no salão de beleza alisando o cabelo, que aliás é um padrão social questionável. Questionável porque o cabelo afro não é liso e não tem nenhum problema quanto a isso. E o hábito bucal de se purificar com sardas de porco é a escova de dente. Então, olha, vocês gostariam de ser descritos assim, dessa forma? Não. Então tomem cuidado como vocês narram outros povos e outras pessoas.